Abra, por favor, a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos hoje participar da Santa Ceia e seria muito importante as pessoas entenderem, todos nós entendermos, o significado principal da Santa Ceia, o verdadeiro significado da Santa Ceia. Aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vamos ler a partir do versículo 17. Capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 17. Acharam? Achou? A senhora achou? O texto diz assim: nas instruções a seguir, o apóstolo Paulo falando, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Olha só, preste bastante atenção. O apóstolo Paulo chega aos cristãos em Coríntios e ele fala: essa instrução que eu vou dar a vocês a respeito da ceia, ele diz, eu não vou poder elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Aí ele diz assim, versículo 18, primeiro ouço que há divisões, quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que reconheçam os que são aprovados. Olhe para mim só um minutinho para a gente poder explicar. Veja que essas instruções eram instruções a respeito da ceia. Como que funcionava a ceia no passado? Então, os cristãos, os irmãos da igreja, o que eles faziam? Eles pegavam, cada um trazia da sua casa o melhor que eles tinham, e eles se reuniam na igreja, e ali eles deveriam partir o pão uns com os outros. Porém, não era isso que estava acontecendo. Os irmãos levavam a ceia e eles só queriam participar daquilo que eles mesmos levavam. Eles só queriam participar daqueles elementos, daquela ceia que eles mesmos levavam. Então o apóstolo Paulo disse, quando vocês se reúnem, é muito mais para mal do que para bem. Veja que o egoísmo no meio cristão não é só de hoje. Lá na época de Paulo já havia o egoísmo das pessoas pensarem mais em si próprio do que no próximo. E o verdadeiro significado da Santa Ceia tem muito mais a ver com o próximo do que com a própria pessoa. O verdadeiro significado da Santa Ceia tem muito mais a ver com o próximo, em partir o pão com o próximo, do que para si próprio. O apóstolo Paulo continuou dizendo da seguinte forma, olha que coisa interessante, ele diz assim, no versículo agora 20, ele diz, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer, olha só, em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam o quê? Embriagados. Olha só, olha que coisa, preste bastante atenção. O apóstolo Paulo exorta os cristãos em Corinto, dizendo o seguinte, muitos de vocês, quando vêm aqui na ceia, se preocupam só com vocês mesmos.
A própria refeição que vocês trouxeram, vocês se alimentam dela, vocês acabam sim bebendo do que vocês trouxeram, enquanto o irmão do lado está passando o quê? Está passando fome. Está passando fome. Então, o apóstolo Paulo ensinando que o objetivo da Santa Ceia era eles ter comunhão entre os irmãos. E hoje em dia não é isso. Hoje em dia a gente vê as igrejas tradicionais, elas usam a Santa Ceia apenas para apontar o pecado. Olha, se você está no pecado, se você está no erro, você não pode participar da Santa Ceia. Ué, mas como assim? Como assim você que está no pecado, você que está no erro, não vai ceiar? Quem é justo? Quem é o perfeito então? Então quer dizer que se eu participo da Santa Ceia, se eu estou participando da Santa Ceia, então eu sou sem pecado? Eu sou perfeito? É um pouco coerente isso, porque o apóstolo João diz que aquele que diz não ter pecado, já está o quê? Já está pecando. Ele diz que aquele que diz, não, eu não tenho pecado, ele já está pecando só pelo fato de dizer, ou de achar, de pensar que não tem pecado. Então, nós aprendemos com esse texto que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, que o verdadeiro significado da Santa Ceia, principalmente naquela época, era repartir o pão entre os irmãos. Que muitos ceiavam enquanto o irmão do lado estava com fome. Muitos, como ele diz aqui, ele usa a palavra, está aqui escrito no versículo 20, eu vou ler novamente: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar, olha só o que ele diz, humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu vos elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Olha só, ele diz, jamais eu vou elogiar vocês, porque vocês estão vindo aqui na casa do Senhor para ceiar com os irmãos, porém estão preocupados só consigo mesmo. Não estão preocupados de maneira alguma em repartir o seu pão. O primeiro mandamento que nós temos na Bíblia é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a sua força e de todo o teu entendimento. O segundo mandamento, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. E a cerimônia da Santa Ceia, na época do apóstolo Paulo, justamente era para isso, para demonstrar o amor para com o próximo. Como? Repartindo o pão. A Santa Ceia no passado não é como hoje. Hoje nós preparamos o pão, nós preparamos o cálice e servimos, né? A igreja prepara e a gente serve. Nós servimos os membros da igreja, as pessoas que estão na igreja, para ceiar diante de Deus. Na época, no passado, os irmãos traziam as refeições da sua casa, traziam os mantimentos da sua casa, para que ali no momento da ceia, eles viessem então repartir o pão e entre eles ceiar. Só que, como o apóstolo exorta, a maioria deles pensavam apenas em si próprio. Ceiavam, comiam o que eles traziam, bebiam o que eles traziam, não se importando com o irmão que estava do lado. E é o que a gente mais tem visto hoje. Pessoas que só se preocupam
consigo mesmo, que só olham para o seu próprio umbigo e não se preocupam com o próximo, não se preocupam com o irmão que está o quê? Que está ao lado. Pessoas que se acham superiores, melhores. Não, eu não tenho pecado, eu posso ceiar, eu posso isso, eu posso aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, esquecendo que o objetivo principal da ceia não é ela ceiar, e sim ela partir o pão entre os irmãos. Continuando, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha que coisa interessante e que coisa muito forte que ele diz, olha só, preste bastante atenção. Ele diz assim, agora o versículo 23, por favor, vamos ler o 23, ele diz assim, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, ele fala, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus e fez o quê? O que Jesus fez? O que diz aí? Partiu. Jesus não tomou o pão e comeu, Jesus tomou o pão e fez o quê? Olha só o que diz, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Olha só, então, o objetivo principal, quando o Senhor Jesus tomou o pão, Jesus fez o quê? Ele partiu, estava ali os discípulos com ele, e Jesus partiu o pão, ensinando que todos nós temos que pensar também no próximo, partir o pão, levar Jesus, transmitir o Senhor Jesus, aquilo que nós recebemos, nós também vamos o quê? Nós também vamos dar, nós vamos repartir esse pão. Esse pão hoje é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela é fundamental para que nós venhamos entender se nós estamos partindo o pão entre os irmãos ou não. Mas a grande maioria, infelizmente, o egoísmo tem falado mais o quê? Mais alto. E a pessoa só pensa, não, se eu estou bem, os outros, não, se eu estou me sentindo bem, eu não quero nem saber de fulana, não quero nem saber de Beltrano, e é um erro. O verdadeiro cristão não pensa assim. O verdadeiro cristão jamais vai desejar o mal do irmão. O verdadeiro cristão jamais vai desejar o mal de fulano, de Beltrano ou de ciclano. O verdadeiro cristão, ele vai ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. O mesmo pensamento. E muitos não entendem isso. Quando o apóstolo diz assim, vamos continuar lendo, ele fala assim, ó, lá no versículo 25 agora, não é isso, né? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre, olha só, sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte, até que eu, o quê? Até que eu venha. Olha só, preste bastante atenção. A Santa Ceia, ela é algo tão profundo, que faz a gente fazer um exame de nós mesmos. Ela é um convite aos olhos, é um convite ao quê? Aos olhos, para que nós possamos examinar se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas não é no sentido de, mas eu não vou participar porque eu estou em pecado, eu não vou participar porque eu pequei, porque eu errei ou porque eu falhei. Não. O objetivo principal não é esse.
o objetivo principal, o Espírito Santo, ele até diz uma coisa muito interessante, né? Quando ele fala aqui, quando ele diz aí, em memória de mim, olha só, primeira coisa, olhar para o passado. Quando ele fala em memória de mim, é olhar para onde? Olhar para o passado, em memória de Cristo, em memória da cruz, daquele que morreu aonde? Na cruz, o sacrifício, a cruz. Quando eu falo em memória, é o passado, lembrar da cruz, lembrar do sacrifício, aquele que entregou a vida dele na cruz para salvação da nossa, o quê? Da nossa alma, amém? Aquele que morreu na cruz para a salvação da nossa alma. Segunda coisa importante, segundo que o apóstolo Paulo fala, né? Temos que olhar para o futuro. Por que o futuro? Quando ele fala assim, comam e bebam até que eu venha. Futuro, quer dizer, nós vamos ceiar até quando o Senhor Jesus voltar. Então, a Santa Ceia nos ensina a olhar o passado, mas também olhar o quê? O futuro. O futuro. E as pessoas não entendem, elas ficam, meu Deus, não, é que eu estou em pecado, eu não vou cear. Ou aí então o fulano que está ceando, ele não é pecador, ele é santo, ele é perfeito. Não, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos e somos cheios de quê? De erro, todos. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, entregado a vida dele na cruz por nós, não existiria sequer salvo, não existiria salvo, salvo. Então todos nós somos pecadores. Continuando a Bíblia, ele diz assim, lá no versículo 27 agora, não é isso? Ele diz assim, assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí ele diz no 28, portanto, examinem-se antes de comer ou beber o pão, antes de comer, o pão e beber o cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgando contra si mesmo. Olhe para mim, para que possamos entender. Esse examinar, esse autoexame que nós temos que fazer, esse autoexame que nós temos que fazer, não é no sentido apenas, peraí, eu estou em pecado ou não. Mas vem cá, eu estou partindo o pão? Eu estou pensando no próximo? Eu estou amando o próximo? Ou eu tenho sido uma pessoa muito egoísta, que só penso em mim mesmo, que só pensa em mim mesmo? Então a Santa Ceia, ela é importantíssimo para revelar a nossa condição diante de quem? Diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus, que deseja salvar a nossa alma, mesmo nós sendo pecadores, mesmo todos nós sendo pecadores, falhos, cheios de erros. Mas é muito importante que venhamos entender que a Santa Ceia, ela é algo de extrema importância na igreja do Senhor Jesus, para revelar quem somos e quem estamos sendo diante de quem? Diante de Deus. Isso é muito importante. É muito importante. Mas eu não sou pecador, eu não sou falho. Todos nós somos. O próprio apóstolo Paulo, abra, por favor, a Bíblia, se você conseguir achar, vá lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 1. Muitos têm participado da ceia, mas não têm partido o pão. Muitos não têm amado o próximo como ela mesma. Infelizmente, no entendimento tradicional, muitos dizem, você não pode participar da ceia por isso, por aquilo ou por aquilo outro.
mas nos termos bíblicos, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos e todos nós somos cheios de erros. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, isso, esse, ajuda aí para encontrar, por favor. Assim que todos acharem, eu vou ler para você. 1 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. Olha o que o apóstolo Paulo, já com vários anos de ministério aqui em Timóteo, Paulo já tinha mais, segundo as escrituras, mais de 10 anos que ele já estava pregando o evangelho, que ele já tinha se tornado apóstolo. Então ele já estava já numa caminhada cristã de quase uma década ou mais de uma década, quando ele escreveu essa carta a Timóteo. Mas no versículo 15, ele diz assim, olha que coisa interessante, ele fala assim: fiel é a palavra e digna de todo o quê? Digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o quê? Eu sou o principal. Olhe para mim, por favor, para você entender. Olha só, olha como o apóstolo Paulo, ele tinha a visão de reconhecer que ele era o principal pecador. O apóstolo Paulo, um dos grandes apóstolos, porque se você pegar o Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, um homem que fez uma revolução no Evangelho. Enquanto os discípulos de Jesus pregavam somente ali em Jerusalém, Samaria, e ficavam só ali nas redondezas, o Espírito Santo usou Paulo para ir para a Ásia, o Espírito Santo usou Paulo para ir para lugares distantes. Mas ele diz: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele diz: eu sou o quê? O principal. Ele reconhecendo que ele era o principal pecador. Quanto isso é importante? Quanto maior a capacidade que nós temos de reconhecer o quão pecador nós somos, o tamanho da dívida que nós temos com Jesus, tamanho da dívida que nós temos com Ele, quanto maior é a capacidade de reconhecer o quanto que nós somos pecadores, que a nossa dívida com Jesus é uma dívida impagável. Sabe o que acontece? Deus, Ele se volta para essa pessoa. Deus se volta para ela. A gente vê muitas pessoas, inclusive pregadores do Evangelho, se achando o super santo, se achando o super-herói, melhor do que fulano, melhor do que Beltrano, não, que eu. O apóstolo Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. O principal dos pecadores. Eu até, meditando, eu deixei anotado uma frase: quanto maior a capacidade de reconhecer quão pecador somos nós, o tamanho da nossa dívida, maior será a capacidade de reconhecer o quanto que Deus nos ama. O quanto que Deus nos ama. Eu reconheço o quanto que Deus me ama quando eu reconheço o quanto que eu sou o quê? Pecador, falho. E quando nós temos essa consciência e nos voltamos para Deus, o Espírito Santo se agrada de nós. Amém? Amém, gente?
E ele diz, é muito forte, vamos ler o versículo 16, ele diz assim: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, ele continua falando, né? O pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a quem? A todos que vierem a crer nele para a vida o quê? Para a vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Por que o apóstolo Paulo ele fala que ele se torna como exemplo? Um homem que era perseguidor da igreja do Senhor Jesus, um homem que matava os cristãos, perseguia os cristãos, se torna um homem muito usado por Deus. Então não importa o tamanho do seu pecado, o quanto que você pecou, não importa o que você fez ou deixou de fazer de errado, se você reconhecer o quanto você é pecador, o quanto nós somos pecadores, pode estar certo que é dessa maneira que você vai se voltar para Deus e reconhecer o quanto que Deus nos ama. Amém? O que nós temos que fazer nesta manhã? Nós vamos participar da Santa Ceia, nós vamos cear com os elementos sagrados, não pensando apenas em nós, não, mas para que o Espírito Santo venha encher a nossa vida da presença dEle, para que nós também venhamos nos tornar um instrumento nas mãos dEle, para que possamos levar a salvação para o próximo, para aquele que está perdido nesse mundo. Amém? E Deus deseja usar cada um de nós para a glória dEle, para que possamos encher o reino dos céus. Esse é o objetivo. O objetivo não é encher a igreja A, a igreja B, minha igreja tem que estar cheia. Não, o objetivo não é encher uma igreja física. O nosso objetivo é encher os céus. Encher os céus. É levar almas para os céus, para o reino dos céus. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, para que Ele venha se agradar de nós. Temos que ter essa visão do apóstolo Paulo, essa visão, esse pensamento, o quanto somos pecadores, mas a misericórdia de Deus alcança cada um de nós nesta manhã. Amém? Graças a Deus.